Jacó chamou seu filho de jumento, mas o que poucos percebem é que essa frase pode esconder uma das maldições mais sutis ou uma das maiores sabedorias ocultas do Antigo Testamento. Afinal, por que um pai profético usaria uma linguagem tão incomum em seu leito de morte? Hoje você vai aprender a história quase esquecida de Issacar, nome que significa recompensa, mas que estava ligado à servidão, ao tributo e ao silêncio. No entanto, há algo por trás de tudo isso. E quando você entende o que realmente estava por trás das palavras de Jacó, pode descobrir que nem toda maldição aparente é o que parece. O ponto de partida para entender quem era Issacar está ligado ao seu nascimento. Mas preste atenção, porque esse detalhe frequentemente passa despercebido. Em Gênesis 30:18, lemos: E disse Lia: Deus me deu a minha recompensa, porque dei minha serva ao meu marido. E ela chamou seu nome Issacar. Agora pense nisso. Por que Lia usaria a palavra recompensa para descrever o nascimento da criança? Este termo bíblico não é comum nem aleatório. Uma recompensa nas Escrituras é uma concessão divina, algo dado por Deus a alguém que perseverou ou foi fiel. E no contexto de Lia, uma mulher rejeitada por Jacó e envolvida em uma rivalidade silenciosa com Raquel, essa escolha de palavras se torna profundamente simbólica. O nome Issacar, em hebraico, tem uma construção rara derivada de raízes que significa literalmente haverá uma recompensa ou ele trará recompensa. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Esse nome, além de ser profético, carrega uma tensão espiritual. Ele nasce de um arranjo humano, de Lia entregando sua serva ao marido, mas é interpretado por ela como um presente de Deus. É como se a graça divina operasse não a pesar, mas através da imperfeição humana. Fascinante, não é? Issacar foi o 9º filho de Jacó, o 5º de Lia, e nasceu no contexto de uma competição entre esposas que queriam suportar o patriarca de Israel. Isso mostra que, desde o início, sua existência estava ligada a batalhas silenciosas, sofrimentos não ditos e a busca pela aceitação, marcas que mais tarde se refletiriam no perfil da tribo de Issacar, discreta, resiliente e trabalhadora. E foi justamente esse nascimento tranquilo, quase despercebido pelos olhos humanos, que colocaria Issacar no centro de uma das profecias mais simbólicas dadas por Jacó em todo o Antigo Testamento. Jacó chama seu filho de burro, Gênesis 49:14-15. É onde o pai dos patriarcas, Jacó, em seu leito de morte, libera palavras que moldariam os destinos das tribos de Israel. E quando chega a vez de Issacar, ele diz algo que à primeira vista parece uma ofensa. Issacar é um jumento de ossatura forte, agachado entre 2 fardos. Ele viu que o descanso era bom e a terra que era agradável, e curvou seu ombro para suportar e se tornou um servo para a homenagem. Agora pare e reflita cuidadosamente. Jacó chamou seu próprio filho de burro. Mas será que isso era realmente uma maldição, uma crítica, ou havia um simbolismo mais profundo por trás dessa escolha? Lembre-se, Jacó era um homem guiado pelo Espírito de Deus. Cada palavra que saía da sua boca naquele leito de morte estava cheia de percepção espiritual e destino profético. Na cultura hebraica, o burro não era um animal desprezado, como pode ser em nossa visão moderna. Era um símbolo de trabalho constante, resistência silenciosa e força humilde. Ao contrário do cavalo, que representava a guerra e a conquista, o burro na Bíblia é associado ao serviço, à perseverança e à mansidão. Pense em Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Essa imagem nos diz muito. A figura do burro aponta para aquele que não busca glória, mas cumpre seu propósito. E quando Jacó descreve Issacar como um burro de ossatura forte, ele está destacando mais do que apenas força física. Os ossos fortes representam estrutura espiritual,
firmeza interna e a capacidade de carregar fardos sem quebrar. Aqui temos a figura de alguém que suporta, mesmo em silêncio, o que muitos não conseguem suportar. Mas o mais intrigante é que, entre todos os filhos de Jacó, Issacar é o único a receber uma metáfora animal tão vívida. Isso por si só revela algo. Sua natureza era diferente, e sua missão seria discreta, mas simbolicamente pesada. Ele não seria conhecido por feitos heróicos ou discursos proféticos, mas pela solidez do seu serviço, e esse serviço seria silencioso, mas decisivo. No contexto da profecia de Jacó sobre seus filhos, Issacar se destaca como um símbolo do que Deus valoriza no invisível. Ele não brilha como Judá, ele não reina como José, ele não luta como Dan, mas é ele quem carrega com força e humildade os fardos que sustentam os outros. E é precisamente neste ponto da profecia que a metáfora se desdobra, levando-nos a uma segunda imagem ainda mais enigmática. Issacar, agachado entre dois fardos. Este detalhe parece simples à primeira vista, mas carrega um dos simbolismos bíblicos mais profundos a respeito da alma da tribo de Issacar. A imagem de um burro forte deitado não representa exaustão, mas uma escolha consciente de onde descansar o peso, onde se posicionar e a que tipo de jugo se submeter. Na tradição hebraica, os fardos eram usados como ferramentas para transporte, um de cada lado do animal para equilibrar o peso. Isso nos leva a uma questão inevitável. Quais eram os dois fardos entre os quais Issacar estava deitado? Ele estava entre dois reinos, entre o conforto e o dever, entre trabalho duro e estabilidade. Alguns estudiosos antigos sugerem que esses dois fardos podem representar as grandes responsabilidades espirituais e cívicas da tribo de Issacar. Por um lado, o compromisso com o trabalho da terra, já que sua herança territorial era fértil e produtiva, e por outro, a sabedoria silenciosa para discernir os tempos, como veremos mais tarde. Outros intérpretes sugerem que os fardos podem representar alianças ou submissões. A tribo escolheu alianças que evitassem conflitos diretos, mas isso teve um custo espiritual. O que não pode ser ignorado é que Issacar não estava em movimento, mas agachado. Em outras palavras, ele não fugiu da carga. Ele a aceitou, mas escolheu onde se colocar, e isso muda completamente a forma como muitos leem este texto. Não foi preguiça, foi uma decisão. Aí vem uma das mais ousadas e menos discutidas interpretações. Poderia, entre dois fardos, apontar para a condição espiritual de um homem que reconhece a tensão entre duas forças, a força do dever e o peso do descanso, a necessidade de prover e a tentação de se acomodar. A tribo de Issacar viveu ao longo da história exatamente nesse equilíbrio, trabalhando a terra, servindo as outras tribos e discernindo os tempos sem alarde. Esta imagem de agachamento entre os fardos evoca a figura de alguém que aceita uma vida de fardo em vez de guerra. Alguém que busca a paz mesmo quando ela exige sacrifício. E isso naturalmente nos leva para a próxima frase da profecia. E curvou os ombros para suportar. Mas esse fardo foi escolhido por sabedoria ou fraqueza? A próxima frase em Gênesis 49:15 revela a atitude de Issacar em relação à vida. E ele viu que o descanso era bom, e a terra que era agradável, e curvou seu ombro para suportar e se tornou um servo para a homenagem. Esta é, sem dúvida, uma das declarações mais enigmáticas de Jacó, uma bênção e, ao mesmo tempo, uma das mais profundas. O gesto de curvar o ombro carrega a ideia de consentimento voluntário. Não é alguém forçado por opressão externa, mas alguém que aceita carregar um fardo por decisão própria. Mas o que leva alguém a aceitar um fardo? Aqui reside o ponto central da pergunta. Issacar agiu com prudência ou se submeteu por fraqueza? Estamos diante de uma escolha que define toda a identidade da tribo. A de servir, sim, mas em silêncio, com disciplina e constância. Isto é submissão ou sabedoria espiritual?
No contexto da tribo de Issacar, essa passagem é ainda mais intrigante. A terra que herdaram, conforme descrito mais tarde em Josué 19, era fértil, rica, com colinas suaves e campos ideais para a agricultura. Em outras palavras, a terra era realmente agradável, assim como a profecia diz. Mas o fato de terem aceitado o jugo do tributo, possivelmente impostos de outras tribos ou povos vizinhos, levanta suspeitas. Eles estavam negociando liberdade por conforto? E aqui reside o drama. A submissão nem sempre é covardia. Às vezes, é cálculo. A tribo de Issacar poderia ter se rebelado, se armado, lutado por autonomia, mas não o fez. Eles escolheram servir, produzir e permanecer na boa terra. Isso lembra o princípio de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Em vez de buscar glória militar, Issacar escolheu a estabilidade, mesmo que sob tributo. A metáfora do ombro curvado também se conecta com outros temas no Antigo Testamento. Carregar o jugo era um sinal de responsabilidade. No tabernáculo, os levitas carregavam os utensílios sagrados em seus ombros. Em Lamentações, disse que é bom para um homem carregar o jugo em sua juventude. O ombro curvado, portanto, pode ser lido como a marca de um fiel servo, aquele que entende o peso de sua vocação. Mas o versículo termina com um detalhe desconcertante: e se tornou um servo para tributo. Isso nos obriga a perguntar: esse caminho foi o resultado de um chamado divino ou de uma escolha limitada pelas circunstâncias? Foi este o julgamento divino ou uma estratégia discreta de sobrevivência entre as tribos de Israel? É aqui que a tensão do título atinge seu pico. Issacar foi submisso por fraqueza ou por sábia previsão do caminho da paz? E a próxima parte da profecia nos dá mais pistas quando vemos que tudo começou com uma percepção. Ele viu que o descanso era bom. Ele viu que o descanso era bom, ainda em Gênesis 49:15, lemos: e ele viu que o descanso era bom e a terra que era agradável. Esta frase parece simples, até poética, mas contém uma chave de interpretação que poucos exploram. A tribo de Issacar, desde o início, foi marcada pela sua relação com a terra. E aqui, a Escritura revela algo fundamental. Eles viram. Em outras palavras, houve uma análise, uma observação intencional, um julgamento de valor. Issacar discerniu. Ele avaliou o que o mundo ao redor dele ofereceu e decidiu. Mas esta decisão levanta uma questão crítica. Ver que a terra era boa é sabedoria ou complacência? No Antigo Testamento, a terra era sempre um símbolo de promessa, herança e provisão. A própria terra de Canaã foi dada por Deus ao povo de Israel como um sinal de fidelidade à aliança. Então, em certo sentido, reconhecer a bondade da terra pode realmente ser visto como discernimento espiritual. Afinal, não é tolice valorizar o que Deus, Ele mesmo, deu. Por outro lado, o texto conecta essa percepção ao descanso. E o descanso, quando mal compreendido, pode levar à estagnação. A escolha pelo conforto, quando não guiada pelo Espírito, pode transformar-se em complacência disfarçada de prudência. E é aí que entra a narrativa de Issacar, que se torna tão intrigante. Ele não lutou pelo domínio. Ele não buscou destaque entre os filhos de Jacó. Ele escolheu descansar em terra fértil, mesmo que isso significasse sacrificar a liberdade total. Este detalhe revela muito sobre o coração da tribo de Issacar. Eles não eram conhecidos pela força militar, como os filhos de Judá, nem por astúcia, como os de Dan. Eles foram reconhecidos por sua estabilidade silenciosa, sua relação com a terra, sua vocação de carregar fardos e discernir os tempos. Mas o risco dessa postura é claro. A linha entre sabedoria espiritual e submissão passiva pode ser muito fina. E o mais surpreendente é que essa escolha teve consequências reais. A profecia não termina com a valorização do descanso e da terra. Continua dizendo que Issacar se tornou um servo de tributo.
Em outras palavras, a decisão de descansar em uma terra agradável tinha um preço. A história de Issacar nos ensina que a bondade da terra nem sempre é suficiente para garantir a liberdade. Às vezes, o que parece confortável no começo acaba exigindo sacrifícios silenciosos ao longo de gerações. E é exatamente isso que o próximo verso nos mostra. O jugo foi aceito. Mas por que se tornou tributo? Foi de Deus julgamento ou o resultado de uma escolha estratégica? Na conclusão da profecia, em Gênesis 49:15, Jacó declara: "E tornou-se um servo para o tributo." Isto é, sem dúvida, a parte mais perturbadora da bênção. Ou foi uma maldição dada a Issacar? O texto não diz que ele foi forçado, diz que ele se tornou. É uma sutil transição, mas teologicamente carregada. Estamos lidando com uma tribo que escolheu descansar, reconheceu a bondade da terra, curvou o ombro para suportar e acabou servindo sob tributo. Agora devemos perguntar seriamente: isso foi algo profetizado por Deus como julgamento ou foi o resultado natural das decisões acumuladas ao longo do tempo? Para entender, devemos olhar para o simbolismo bíblico de tributo. No Antigo Testamento, o tributo estava quase sempre associado a nações conquistadas, aquelas que foram subjugadas ou dependentes de outros reinos. Pagar tributo significava abrir mão da autonomia em troca de proteção, aliança ou sobrevivência. O povo de Israel, como um todo, foi colocado sob tributo em vários momentos quando se afastaram do Senhor, pelos midianitas, os assírios, os babilônios. Mas aqui, com Issacar, a submissão não parece ter vindo da guerra, mas por escolha. E é exatamente isso o que torna esta parte da profecia tão complexa. Há uma tensão oculta entre o livre-arbítrio e o destino profético. A tribo de Issacar não foi destruída nem rejeitada. Pelo contrário, prosperou na terra, mas prosperou sob um jugo. Viveu em paz, mas não em plena liberdade. Foi útil, mas não influente. Serviu, mas não governou. Essa condição espiritual de força sem autoridade, trabalho sem glória, sabedoria sem trono, ecoa algo que muitos cristãos de hoje vivenciam. Uma vida funcional, estável, mas limitada. E aqui, a Bíblia nos obriga a enfrentar a pergunta: era isso o que Deus queria ou o que Issacar escolheu? É possível que a profecia de Jacó tenha sido uma leitura exata do caráter do filho, uma antecipação de suas inclinações, não uma imposição. Nesse sentido, a homenagem seria a consequência inevitável de uma mentalidade em que os valores repousam acima do domínio, da estabilidade acima da liderança. E isso, em si, não é pecado, mas tem um custo. A mensagem oculta nesta passagem é que nem toda escravidão é imposta. Às vezes, é escolhida em nome da segurança. E neste ponto, a história de Issacar ganha nova profundidade, porque apesar de tudo isso, a mesma tribo seria mais tarde exaltada como a tribo que entendia os tempos. Como isso é possível? Como pode uma tribo submissa se tornar referência em espiritualidade e discernimento? Agora chegamos a um dos momentos mais surpreendentes sobre a tribo de Issacar. Um verso que parece contradizer tudo o que foi dito até agora. Em 1 Crônicas 12:32, lemos: "E dos filhos de Issacar, que eram homens que tinham compreensão dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer." Esta declaração muda tudo. A mesma tribo que foi comparada a um burro que deita entre fardos, que escolheu o descanso e se tornou um servo sob tributo, é agora lembrada como a tribo com discernimento profético, com sensibilidade espiritual para compreender os tempos e a vontade de Deus para a nação. Mas como isso é possível? Este é um dos momentos mais ricos de toda a trama genealógica bíblica. Ela nos mostra que, embora a tribo de Issacar fosse marcada por uma postura submissa e escolhas aparentemente passivas, suas escolhas espirituais e herança não se limitavam a isso.
Pelo contrário, é como se o silêncio da submissão tivesse se tornado terreno fértil para o discernimento. Eles não falavam alto, mas entendiam profundamente. A palavra usada aqui, compreensão dos tempos, não se refere apenas a noções práticas ou ao calendário agrícola. Refere-se a saber o que Deus estava fazendo em cada estação. Foi uma estratégia de sabedoria espiritual rara entre os filhos de Israel. E observe que esta honra não foi dada a Judá, nem a Efraim, nem a Dan. Foi dada a Issacar, a tribo submissa. Isso quebra expectativas, porque normalmente esperamos que os protagonistas da fé sejam os ousados, os dominantes, aqueles que exercem o poder da espada. Mas Issacar ensina outra lição. Há sabedoria na mansidão. Há poder no silêncio, há visão naqueles que carregam o peso sem aplausos. E talvez aqui esteja a chave para entender tudo o que Jacó disse. O burro de ossatura forte era aquele que, ao aceitar o fardo, desenvolveu força. Aquele que se deitou entre fardos aprendeu a sentir o peso dos tempos. Aqueles que optaram por descanso e por uma terra fértil adquiriram a sensibilidade necessária para discernir o momento certo para agir. Isso não foi uma demonstração de fraqueza, mas sim uma formação espiritual. O servo que se submeteu ao tributo tornou-se mais tarde um conselheiro para reis. A tribo que parecia submissa acabou se tornando o termômetro espiritual de uma nação. E o filho, a quem Jacó chamou de jumento, se transformou em um dos mais sábios entre os filhos de Israel. Se esse estudo ajudou você a enxergar e sacar de uma maneira diferente, você está no caminho certo. No nosso canal, nós nos aprofundamos nas Escrituras, trazendo à tona detalhes que muitos deixam passar despercebidos. Inscreva-se, ative o sininho e continue essa jornada conosco. Você pode nos ajudar se tornando um membro do canal ou compartilhando nossos vídeos.